Bom, então a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre o estudo da reta é o seguinte. Como que a gente determina uma reta? Aí eu vou dizer para vocês assim, ó, vamos supor que eu esteja aqui no meu plano cartesiano, tá? E eu tenha um ponto nesse plano cartesiano. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, bom, quantas retas passam por esse único ponto? Aí, se você pensar um pouquinho, você vai verificar o seguinte, você tem uma reta assim, você tem uma outra reta assim, você tem uma outra reta assim, você pode ter uma reta assim. Então, por um ponto, passam infinitas retas. Então, um ponto não é suficiente para determinar uma reta. Agora, a partir do momento que você tem dois pontos, você é capaz de determinar somente uma única reta. E não em nenhuma outra mais. A não ser aquelas que são coincidentes a essas. Então, dois pontos no plano cartesiano, dois pontos no espaço, né, determinam uma reta. Eu falo de plano cartesiano porque aqui a gente está estudando só segunda dimensão, né? A gente não estuda R3 aqui na geometria analítica de vocês. Então, dois pontos são necessários para determinar uma reta. Então, a gente observa isso aqui. Bom, se dois pontos são necessários para determinar uma reta, significa que com esses dois pontos eu posso determinar uma equação para essa reta. Tá? E como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou começar com um exemplo numérico para vocês entenderem. Então, assim, ó, vamos supor que eu tenha dois pontos no plano cartesiano e esses pontos sejam os seguintes. Ó. Vou pegar aqui dois pontos aleatórios, sejam menos 2 e 1. E aqui seja menos 3 e 4. Bom, eu sei que por esses dois pontos, tá, passa uma única reta. Agora, como é que eu faço para determinar uma expressão matemática que represente essa reta? Bom, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar aqui um terceiro ponto dessa reta, só que um ponto genérico. Eu vou chamar aqui de xy. E o que tem que acontecer para que esses três pontos eles estejam alinhados? Bom, aqui a gente está vendo no desenho, né, que esses três pontos estão alinhados. Mas qual é a condição para que isso aconteça? Então, uma coisa que a gente estudou, que foi a área de um triângulo, era o seguinte. Se a gente tem aqui três pontos, a gente forma, que não são colineares, a gente forma um triângulo, e esse triângulo tem uma área. E a área desse triângulo, formado por esses três pontos aqui, a gente tem como calcular essa área. E vai ser isso aqui, ó. Meio vezes um módulo daquele determinante, que é formado pelos pontos, por esses três pontos aqui. Tá? Agora, a partir do momento que eu tenho três pontos que estão alinhados, a gente sabe que isso aqui não forma um triângulo, mas se hipoteticamente formasse um triângulo, qual que seria a área desses três pontos que estão na mesma reta? Vocês concordam comigo que essa área aqui que a gente discutiu
teria que ser obrigatoriamente igual a zero. Porque se esses 3 pontos estão alinhados, estão na mesma reta, são colineares, se eu calcular a área desse suposto triângulo, quanto que tem que dar essa área? Zero, porque os pontos estão alinhados e esses 3 pontos, em tese, não formam um triângulo. Então a área tem que ser zero. E a partir dessa ideia, o que você tem aqui? Ó? Como a área é dada por meio vezes o módulo desse determinante, isso tem que ser igual a zero, o meio que está multiplicando vai passar por outro membro dividindo. Então, o módulo desse determinante aqui tem que ser igual a zero. Isto significa que para que esses 3 pontos estejam alinhados, aquele determinante ali tem que ser igual a zero. E a gente vai usar isso aqui para determinar a equação da reta, dessa reta aqui. Como? Bom, como é que a gente calculava esse determinante? A gente colocava as coordenadas dos pontos. Então, quais são os pontos que eu tenho aqui? Ó? Menos 3, 4, x, y e menos 2 e 1. Aí a última coluna desse determinante era 1, 1 e 1. E aí a gente usava a regra de Sarri para resolver esse determinante. Como que a gente faz isso? Repetindo as duas primeiras colunas. E como a gente sabe que esses 3 pontos aqui, ó, dessa reta pertencem a essa reta, né? São 3 pontos colineares, significa que esse determinante tem que ser igual a zero. Ok? Então vamos calcular para ver onde é que a gente chega. Então, vamos fazer aqui, ó. Lembrando que diagonal principal a gente mantém o sinal. Então a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3 vezes y menos 1 fica menos 3y. 4 vezes 1 vezes menos 2 fica menos 8. Vezes x vezes 1 fica x positivo. Agora, diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal. Então, vamos ver onde é que a gente vai chegar. Ó. Menos 2 vezes y menos 1, menos 2 vem para cá, mais 2y, né? Aqui, 1 vezes 1 vezes menos 3, menos 3 vem para cá, mais 3. E 1 vezes x vezes 4 fica 4x, vem para cá, menos 4x, tudo isso aqui igual a zero. Então vamos agrupar os termos que têm partes literais iguais. Então eu tenho aqui, ó, o x com o x. Então x com menos 4x fica menos 3x. Menos 3y com mais 2y fica menos y. E menos 8 com mais 3 fica menos 5. Tudo isso igual a zero. Para ficar mais bonitinha a nossa equação, não é uma obrigatoriedade, mas eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar toda a equação aqui, ó,
por menos 1. Tá? Só para transformar esses sinais negativos em positivos. Então, eu vou ter o seguinte. Ó. 3x mais y mais 5 igual a 0. E aí a gente tem, então, a equação da reta. Então, note que os pontos que eu coloquei aqui nessa reta foram o seguinte, ó, menos 2 e 1 e menos 3 e 4. Menos 2 e 1, menos 3 e 4. Mas será que de fato esses dois pontos pertencem a essa reta? Bom, como é que eu vou descobrir se esses pontos pertencem a essa reta? De fato, aqui a gente está tirando como se fosse uma prova real. Bom, no lugar, eu vou pegar esse primeiro ponto aqui, no lugar do x eu vou colocar menos 2 e no lugar do y eu vou colocar 1. O resultado disso aqui tem que ser 0. Se eu colocar esse ponto aqui e eu chegar numa verdade matemática, que de fato esse valor der 0, significa que esse ponto pertence a essa reta. Então, usando esse ponto aqui, ó, observe o que eu vou chegar. Vou chegar aqui, ó, 3 vezes menos 2, porque o x é menos 2, mais 1, que é o y, mais 5 da expressão. Você vai observar que aqui dá menos 6, com mais 1, mais 5. Isso aqui dá quanto? 0. Opa, então esse ponto pertence a essa reta. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Olha o que vai acontecer. 3 vezes menos 3, que é o x, mais o y, que é 4, mais 5. Vamos ver quanto é que dá isso. Ó. Dá menos 9. 4 com 5 dá mais 9. E aqui também eu vou ter 0. Então, de fato, esse ponto aqui também pertence a essa reta. Só que essa equação ela pode ser escrita de várias formas. Essa forma em particular que a gente chegou, que tem um formato mais ou menos assim, ó, ax mais by mais c igual a 0, isso aqui é o que a gente chama de equação geral da reta. Então, esse é um tipo de equação que está nesse formato aqui. Você tem um valor multiplicando o x, tem um valor multiplicando o y e tem um termo independente. Isso aqui tudo igual a 0. Isso aqui nos fornece uma equação que a gente dá o nome de equação geral da reta. Tá? A, B e C são números quaisquer. A única coisa que não pode acontecer aqui é A e B serem zero ao mesmo tempo. Então, A pode ser 0, B pode ser 0, C pode ser 0. O que não pode acontecer é A e B ser 0 ao mesmo tempo. A, B e C pertencem aos reais, tá? Mas o que não pode acontecer? Mas A e B não podem ser 0, vou colocar assim, ó, ao mesmo tempo. Uma linguagem mais simples para a gente entender. Bom, mas aí com essa equação geral, a gente pode fazer várias coisas. Por exemplo, eu posso pegar essa equação geral aqui, ó, e posso isolar o y. O que vai acontecer se eu isolar o y? Vamos fazer aqui umas continhas, tá? Então, para isolar o y, eu vou passar o ax e o c para outro membro. Então, eu vou ter o seguinte, ó, by igual menos ax menos c. Aí o b que está multiplicando, ele vai passar dividindo esse segundo membro. Então vai ficar assim, ó, menos a sobre b vezes x menos c sobre b.
Em geral, o que a gente faz? A gente chama isso aqui de m, essa expressão de m, e essa outra expressãozinha aqui de n, de tal forma que a gente vai ficar com uma expressão assim, ó, y igual a mx mais n. Isso aqui é um outro tipo de equação de reta que a gente chama de equação reduzida da reta. Então, no exemplo numérico aqui, ó, tá? Como é que dessa equação geral eu vou passar para a equação reduzida? Simplesmente eu vou isolar quem? O y. Então, se eu tenho a equação geral da reta, para chegar na equação reduzida, eu vou pegar a equação que eu tenho e vou isolar o y. Então, a equação que eu tenho aqui é 3x mais y mais 5 igual a 0. Então, vamos isolar o y aqui, ó. Y vai ser igual. Então, eu vou ter aqui, ó, o 3x está somando, passa para outro membro subtraindo. E o mais 5 está somando, passa para outro membro subtraindo. Então, está aqui, ó. Então, no caso numérico, né, a gente tem uma equação reduzida daquela reta que estava na sua equação geral. Então, note aqui, ó, que esse m e esse n, tá, são coeficientes. E esses coeficientes também podem assumir qualquer valor real. Não tem restrição aqui. Só que nós estudamos no primeiro ano uma coisa chamada função do primeiro grau. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com essas duas coisas. Uma função do primeiro grau, eu não sei se vocês lembram, mas ela tinha sua forma reduzida assim, ó. F de x igual a x mais b, tá? Que a gente escrevia assim, né? Y igual a x mais b. O que está acontecendo aqui na equação da reta? Na verdade, é a mesma coisa, só que, em vez de colocar A e B, eu estou colocando MN. Você pode ver que tem o mesmo formato. Ó. Na equação, aliás, na função do primeiro grau, esse A aqui, ó, recebia um nome. E esse nome desse A era de coeficiente angular. E aqui na reta não vai ser diferente. Esse M aqui para a gente também vai ser o coeficiente angular da reta. E ele vai estar diretamente relacionado com a inclinação dessa reta. Tá? Uma coisa importante de vocês lembrarem é o seguinte, ó, que esse M, que é o coeficiente que está multiplicando x, ele é justamente a tangente do ângulo alfa. Mas quem que é esse ângulo alfa? Então pensa o seguinte, ó, uma reta no plano cartesiano, no plano xy, ela tem uma inclinação com relação ao eixo x. Esse ângulo aqui é justamente o ângulo alfa. Quando você faz a tangente desse ângulo aqui, ó, você vai obter justamente o coeficiente angular, que é este carinha aqui, ó, que está multiplicando a variável x. Tá? E mais tarde a gente vai relembrar também como é que a gente calcula esse coeficiente angular. Tinha uma formulazinha lá na função do primeiro grau. E a gente vai ver isso. Mas por enquanto aqui eu só estou colocando ideias aqui para vocês. Muito bem. Então, até agora, o que a gente tem? A gente tem um tipo de equação de reta
que a gente chama de equação geral, que é essa aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. E temos a equação reduzida, que é isso aqui, ó, mx mais n. Lembrando, né, que esse aqui é o coeficiente angular, esse mzinho, e esse mzinho aqui da reta, a gente substitui o m por menos a sobre b. Então, se você olhar aqui o passo anterior que eu fiz, quando eu peguei a equação geral e isolei o y, ó, eu chamei quem de m? Eu chamei o m de menos a sobre b. Tá, mas qual a utilidade disso? A utilidade é o seguinte, ó. Se você tem a equação reduzida, como que você identifica o coeficiente angular? Basta olhar para o número que está multiplicando o x. Tá aqui, ó, o número que está multiplicando o x é o coeficiente angular. Agora, quando eu tenho a equação geral da reta, eu não posso dizer que o coeficiente angular é quem está multiplicando o x. Não pode dizer que o coeficiente angular é o número a, né? Na verdade, o coeficiente angular a gente vai usar essa formulazinha aqui para encontrar quando a gente tiver a equação geral da reta. Ou simplesmente eu converto a equação para a equação reduzida e aí vejo quem está multiplicando o x e eu vou ter o coeficiente angular. É uma outra alternativa. Aqui você faz mais rapidinho. Ó. Se eu fizer menos a sobre b, né, eu vou chegar aqui no coeficiente angular. Tá? Vamos pensar num exemplo sobre isso. Vamos supor que eu tenha a seguinte equação de reta. Eu tenho uma equação que seja assim. Ó. Menos 2x mais 3y mais 5 igual a zero. Bom, aqui a gente tem uma equação geral. Como é que a gente acha o coeficiente angular dessa reta? Como ela está na equação geral, eu vou usar a formulazinha ali, ó, menos a, então menos 2 sobre o b, que é 3. Então, fazendo as continhas aqui, eu vou chegar em 2/3. Pronto, achei o coeficiente angular dessa reta. E isto significa que quando eu passar a converter dessa equação geral para a equação reduzida, o número que vai estar multiplicando o x aqui tem que ser quem? 2/3. Então vamos ver se isso dá certo. Vamos converter. Como é que a gente acha a equação reduzida? A gente isola o y. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos pegar aqui a minha equação e vamos isolar o y. Então o 2x que está subtraindo passa para outro membro somando. E o 5 que está somando passa para outro membro subtraindo. Então eu vou ter o seguinte, ó, 3y igual 2x positivo menos 5. Aí vou passar o 3 dividindo todo mundo. Então isso aqui vai ser igual 2x sobre 3 menos 5 sobre 3. Quem está multiplicando o x aqui? Ó? O menos 2/3 positivo, que é justamente o nosso coeficiente angular. Também há um terceiro tipo de equação de reta, que a gente parte aqui da equação geral, e a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente tem aqui ax mais by mais c igual a zero. Tá? Eu vou fazer uma manipulação algébrica aqui, e a gente vai chegar num terceiro tipo de equação, que é a seguinte, ó. A ideia é eu chegar numa equação aqui, ó, em que depois da igualdade tenha o número 1. Bom, como é que eu vou fazer para chegar nisso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Ax mais by, vou passar ali ó, o c que está somando para outro membro subtraindo. Tá? Aí, como eu quero que tenha
1 aqui depois da igualdade, porque esse tipo de equação, ela tem depois da igualdade 1. Então eu vou pegar toda essa equação aqui, ó, e dividir por menos c. O que vai acontecer se eu dividir por menos c? Vai ficar assim, ó. Ax divididos por menos c, mais by divididos por menos c, e isso aqui é igual a 1, porque c menos c divididos por menos c dá mais 1. Daqui, então, eu posso escrever o seguinte, ó. Posso ainda escrever dessa forma. X sobre menos c sobre a mais y sobre menos c sobre b igual a 1. Mas por que eu posso escrever dessa forma? Olha só. Se eu pegar, por exemplo, esse termo, a gente tem a divisão de duas frações. Como que a gente faz a divisão de duas frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A sobre menos c. Isso aqui vai ficar como? Né? Multiplicando, você vai ter isso aqui, ó. Ax sobre menos c. É uma forma diferente de escrever essa expressão. Aí a gente pode chamar esse menos c sobre a de P e esse menos c sobre b de Q. E aí a gente vai ter a seguinte expressão, ó. X sobre P mais y sobre Q igual a 1. E aí nós temos um outro tipo de equação de reta, que é o que nós chamamos de equação segmentária. Aí você me pergunta assim, qual é a importância dessa equação? Por que eu preciso saber a equação nesse formato? Vamos pegar aquele exemplo inicial que a gente chegou na equação, que é 3x mais y mais 5 igual a 0. E vamos converter para essa equação segmentária. E vamos ver o que a gente vai chegar. Conferir, ó. Estou pegando essa equação aqui, ó, 3x mais y mais 5. E vamos ver o que a gente vai chegar quando a gente, da equação geral, chegar na segmentária. Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente passou o c para o outro membro, já que ele está somando e subtraindo. Então, ficou assim, ó, 3x mais y igual menos 5. Aí eu dividi todo mundo por menos 5. Então, eu dividi todo mundo por esse valor que está aqui no segundo membro. Então, eu vou chegar no seguinte. Ó. Vou chegar em 3x divididos por menos 5 mais y divididos por menos 5. Isso aqui igual a 1. E aí eu fiz simplesmente uma manipulação aqui, ó, que foi a seguinte. Ó. Eu deixei o x aqui e embaixo eu coloquei a fração que está multiplicando o x mais invertida. Então ficou aqui, ó, menos 5 terços mais y divididos por menos 5 sobre 1. Porque aqui é 1, né? Então, vou colocar aqui só um menos 5. Isso aqui igual a 1. Então, pessoal, aqui no GeoGebra, eu coloquei a minha equação, 3x mais y mais 5 igual a 0. Aqui o GeoGebra fez uma pequena conversão. Ele passou o 5 para o outro lado subtraindo, mas é uma conversão que ele mesmo faz. E aí, eu quero que vocês
observem algumas coisas. Quero que vocês observem aqui onde a reta intercepta o eixo Y. Tá vendo aqui, ó, no ponto 0 e menos 5. E onde a reta intercepta o eixo X. Eu vou colocar aqui, ó, que está menos 1,67 e 0. E eu quero também que você lembre deste ângulo aqui, ó, 108,43. Guarde essas informações, tá? Eu vou precisar delas aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem a figura, tá? Com o ponto E, com o ponto D. O ponto E é onde intercepta o eixo X, o ponto D é onde intercepta o eixo Y, e a gente tem o ângulo aqui que eu coloquei no GeoGebra, que é 108,43. Então, eu vou colocar aqui as equações que a gente chegou. A gente tinha essa equação, 3x mais y mais 5 igual a 0. Aí a gente chegou na reduzida, a partir dela, que é menos 3x menos 5. E a gente tem a segmentária, que é a seguinte, x divididos aqui por menos 5 terços mais y divididos por menos 5, isso aqui igual a 1. Bom, o que eu falei para vocês, né? Que esse cara aqui, ó, que está multiplicando x, é o coeficiente angular, é o mzinho. E eu falei que você obtém esse coeficiente angular calculando a tangente do ângulo alfa, que nesse caso aqui, ó, segundo que o GeoGebra deu para gente, provavelmente aproximado é 108,43 graus. A gente já vai calcular isso usando a calculadora e vamos ver que valor que a gente chega, se a gente vai chegar nesse menos 3. E aqui eu quero que você observe o seguinte, qual a importância da equação segmentária? Note que o que está aqui, ó, embaixo do y, é o que está aqui, ó. Tá vendo? E o que está debaixo do x, que é o menos 5 terços, aqui está na forma fracionária, mas se você pegar aqui o 5 e dividir por 3, você vai chegar no seguinte, ó. Aqui fica 1, dá 3, sobra 2. Baixou o 0, uma vírgula, fica 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Abaixa o 0, 6, dá 18, sobra 2. Aqui você viu que dá uma dízima periódica, que o GeoGebra arredondou para 1,67. Claro, aqui negativo, né? Então, olha só que interessante. O que está debaixo do y é a ordenada do ponto onde a reta intercepta o eixo y. E o que está debaixo do x é a abscissa do ponto onde a reta intercepta o eixo x. Está observando isso? Então, note que se você tem uma reta onde é dado a intersecção do eixo x, da reta com o eixo x e com o eixo y, você não precisa nem fazer conta, é só você colocar debaixo do x essa primeira coordenada desse ponto, debaixo do y essa segunda coordenada desse ponto e igualar a 1. Por isso a importância dessa reta segmentária. Agora, a gente vai calcular aqui, ó, na calculadora, a tangente desse 108,43. O GeoGebra ele faz alguns arredondamentos, então pode ser que não chegue exatamente no menos 3. Então vamos calcular essa tangente de 108,43 graus. Então vou pegar aqui, ó, 108,43 e calcular a tangente. Olha aqui que beleza. Menos 3 vezes. Tá vendo que tá dando quase 3 aqui?
Mas por que ele dá essa diferencinha, tá? Porque o GeoGebra fez uma aproximação desse ângulo. Provavelmente tem mais casas decimais. Se o GeoGebra te desse o ângulo exato aqui, ele iria chegar exatamente no -3.